Olá, irmãos, mais uma vez reunidos virtualmente, né? Mas buscando o mesmo propósito, que é o conhecimento por meio da palavra de Deus. Esse conhecimento vivo que vem de uma palavra viva e que tem transformado diariamente a nossa vida. A ideia é estudar os conceitos chaves da nossa fé, aquilo que forma a base daquilo que cremos, para que o nosso serviço ao Senhor seja cada vez melhor. Que o nosso entendimento com relação à pessoa, ao ser de Deus, os atributos de Deus, a manifestação divina em nosso favor, tudo aquilo que Deus tem realizado e que tem como promessa ainda realizar, que possamos aprender e apreender, aumentando assim a nossa confiança, aumentando assim também a nossa devoção, aumentando assim também a forma como nos portamos diante dele, como nos portamos em resposta àquilo que ele é para nós. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. A seguir, nós estaremos entoando o hino 26 e a seguir o hino 27. Deus poderoso, Deus grandioso, Deus que está escrito na sua palavra que nós vamos amar a Ti sobre todas as coisas. Nós queremos, Senhor, Te adorar, Te bendizer. Nos entregamos, Senhor, na Tua vontade soberana e perfeita. Porque, Senhor, Tu és o Senhor do universo, Rei supremo de inteligência. Senhor, todas as coisas, Senhor, Tu és maravilhoso sobre tudo e sobre todos. Senhor Jesus poderoso, Tu és o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és Criador de todos os seres. Tu és Criador, Senhor, das águas, das terras, das planícies, Senhor. De tudo, Senhor, que existe neste universo infinito. Ó Pai misericordioso, Tu és um Deus que cuida de nós, que nos acolhe nos Teus braços. Nós Te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar, Senhor, aqui vivendo este momento de adoração a Ti, Senhor. Senhor, acreditamos, Senhor, com toda fidelidade nas Tuas bênçãos, Senhor, no Teu amor. Adoramos-Te, ó Pai, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé inabalável, raciocinada, Senhor, com toda a força de nosso coração. Senhor, temos a Tua presença dentro do nosso coração, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos que é importante estar dentro do Teu poder, debaixo da Tua vontade. Assim como Seu Filho também fez a Sua vontade, nós queremos fazer. Prostramos-nos diante dos Teus pés, porque Tu és o Espírito de verdade, de perfeição absoluta, Senhor. Tu tens, ó Deus, um braço forte e poderoso. Senhor, nós queremos dizer, ó Pai, que as Suas misericórdias não têm fim, e nós Te adoramos, Santo, Santo Deus, Criador da terra. Exaltado e magnificado seja o Teu nome. Nós Te adoramos nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina, com perdão dos meus pecados, que eu Te oro e Te adoro, Senhor soberano, em nome de Jesus. Amém. Canta minha alma, então
és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fé adoração, e então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. As rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, nos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador, me vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, hino ressoa ao Senhor. Amém. Nós estivemos falando a respeito da santidade, tanto a de Deus quanto também a nossa, necessariamente, porque uma vez que Deus é santo, Ele também tem a exigência de que nós sejamos santos. Estivemos também falando a respeito do pecado, aquilo que vem sobre a humanidade por causa da desobediência, e atingindo toda a humanidade, atinge também todas as áreas nossas, né? Todas as áreas do ser humano. Então, as nossas afeições, os nossos relacionamentos, a nossa forma de justiça, tudo isso vem marcado pelo pecado. Então, não existe nenhum dos nossos atos, por melhores que eles possam parecer, eles são manchados pelo pecado. Hoje nós entramos na questão da reconciliação, o que isso vem a ser, né? Qual o significado disso para nós? A Bíblia fala a respeito disso, mas o que isso de fato significa para nós.
Já falamos sobre a questão da doença moral e espiritual, da qual todos nós sofremos e que precipita o mundo na degradação. Nós vimos também os sintomas do afastamento que leva o homem para longe do Criador. Agora a gente inicia os exames dos termos que vão descrever a cura. E esse termo, primeiro, é justamente a questão da justificação, né? Da reconciliação. Talvez esse seja o termo mais fácil da gente entender, porque nós podemos fazer uma analogia dele com o nosso relacionamento com outras pessoas. A maioria de nós, em algum momento da vida, passou por alguma experiência como a que a gente vai descrever a seguir, né? Preste atenção. Por exemplo, fizemos ou dissemos algo errado que magoou profundamente ou mesmo prejudicou um amigo ou uma outra pessoa. Eventualmente, o amigo descobre nossos erros, mas em vez de admitir e pedir perdão, o orgulho ou o medo nos fazem negar o nosso erro, ou mesmo nos fazem mentir sobre ele e nos zangamos, fazendo várias contra-acusações à pessoa. Geralmente a gente reage assim, a gente acusa de volta, ou a gente tenta justificar aquilo. Eu fiz isso porque você também fez isso. Então nós vamos embora murmurando, reclamando, dizendo: eu nunca mais quero falar com ele, eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Com isso inicia-se um longo período de afastamento, distância, alienação, silêncio, porque você não vai mais falar. E durante esse tempo, se alguém inocentemente elogia o ex-amigo, aquela pessoa com quem aconteceu o entrave, a gente fica ressentido. Então nós apresentamos o nosso lado, geralmente distorcido, a gente vai sempre puxar a sardinha para o nosso lado, colocar a culpa no outro, e a gente puxa para o nosso lado da história para de alguma forma denegrir o caráter do nosso amigo e assim justificar a nossa hostilidade com ele. É assim que muitas pessoas são em seu relacionamento com Deus. Memórias e uma má consciência as conscientizam que lá no fundo, que se existe um Criador, ele deve ser contrário aos seus pecados. E essas pessoas pensam que o Criador deve estar contra elas também. Ou seja, se a gente tem um Criador que é contra os nossos pecados, então, como consequência, ele também está contra nós. Existe aí uma expressão, quase virando um jargão no nosso meio, que fala assim: Deus ama, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. E a gente vai ver isso no decorrer dos nossos estudos. Ao invés de a gente admitir os nossos pecados, a gente acaba negando. Na realidade, fica mais fácil. Quando eu falo a gente, estou falando da humanidade, não estou falando da pessoa convertida. Embora algumas vezes possa acontecer com a pessoa convertida também, não a negação do Criador, mas a questão do erro. Por exemplo, para o não crente, ele comete um erro e ele tem dentro da consciência dele a existência de um Criador, ele precisa negar esse Criador, porque negando o Criador, ele nega também aquele que cria as leis as quais vai nos confrontar. No caso do não crente, não. Ou ele vai distorcer a palavra do Criador, ou ele vai reinterpretá-la, fazendo uma releitura daquilo que ele está dizendo, ou vai dizer que aquilo é cultural, aquilo é válido num tempo, mas para hoje isso não é mais válido. É geralmente assim que acontece. E aí assim, esse afastamento do Criador ele vai persistir e a vida vai permanecer cinza, porque sem Deus na nossa vida é cinza, cheio de sombras, cheia de falta de esperança, de propósito, iluminada apenas pelos protestos intermitentes de uma má consciência, que vai estar sempre falando: não, ele não existe, se existe ele não é bom, e dessa forma vamos viver inquietos. Reconciliação é uma palavra que nos diz que o próprio Deus tem agido para superar esse afastamento, para dissipar os mal-entendidos. E quando eu falo isso aqui, eu estou falando atribuindo uma linguagem humana, tá? Nós não podemos entender que o nosso pecado é apenas um mal-entendido. Não. Ele é uma rebeldia deliberada contra o Deus criador de todas as coisas, contra o Deus soberano. Tá? É só um escorregão. Não. É algo que gera morte.
A gente precisa, né, ter consciência disso, porque senão a gente já também acaba inventando, né, um Deus que na realidade não existe, porque o Deus que nós conhecemos é um Deus que se ira contra o pecado, e ele derrama essa ira, a gente vai ver mais tarde, né, mais à frente, sobre o seu filho. Então, ele não retira essa ira. Aquela ira que ele tem sobre o Flávio, o pecador, ele derramou sobre Jesus Cristo. Né? Então, ele não se omitiu nisso, ele cumpriu aquilo que ele disse, porque não podia ser de forma diferente, ele não podia deixar de cumprir a sua palavra. Mas o que a gente percebe é que o próprio Deus ele faz um movimento para que essa reconciliação ocorra. Ele mesmo faz um movimento para que essa ruptura que acontece entre o ser humano e o seu Criador, ela seja restabelecida. Há 2 passagens no Novo Testamento que nos dizem como. A primeira que a gente vai ver, ela é muito conhecida, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 15. Diz assim o texto: esta imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O verso 22 também. Agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu disse que é 1 Coríntios, perdão, é Colossenses. 2 Coríntios nós vamos ler agora. Colossenses 1, do verso 15 ao 22. Agora sim, 2 Coríntios 5, do verso 18 até o verso 21. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A primeira coisa que a gente vai notar nessas passagens sobre a reconciliação e nesse processo é que Deus é quem dá o primeiro passo. É Deus quem deu o primeiro passo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso é impressionante, pois a regra normal de Deus para os seres humanos, quando eles se afastam por conta própria, é que a responsabilidade de tomar iniciativa na realização de uma reconciliação de quem cometeu o erro é daquele que cometeu o erro. Mas isso no relacionamento com o outro. Eu estou dizendo que não se possa haver uma inversão dentro do ser humano, por exemplo. Se alguém fez alguma coisa contra mim, eu posso tomar a iniciativa e ater ele, embora a responsabilidade de fazer isso seja dele. Mas Deus, ele não toma essa
essa fórmula, né, de reconciliação para si. Pelo contrário, ele vai aplicar uma que geralmente vai na contramão do que aquilo que a nossa cultura entende, né? Se ele errou, então ele me pede desculpa. No caso de Deus, não. O homem errou, mas ele vai em busca desse homem resgatá-lo. É claro que isso tem um propósito, tá? Deus, ele não sofre de carência afetiva. Ele não está fazendo isso porque, eu fico tão penalizado com o homem, né? Porque o homem, ele se deixou levar, ele caiu, então Satanás, né, o enganou. Não teve nada disso, né? Ele se permitiu enganar, ele quis ser enganado, ele deu o passo com relação à rebeldia. Então, o homem não é um coitadinho, e se Deus o resgata, Deus está resgatando esse homem com um propósito muito bem definido. É por isso nem todos são resgatados, e aqueles que são resgatados com um propósito. Mateus capítulo 5, verso 23, fala sobre essa ideia, né, de que aquele que vai levar a oferta no altar, e ele lembra que ele fez alguma coisa contra... ou se alguém fez alguma coisa contra ele deixa a oferta lá e ele vai, né, se reconciliar com esse irmão, para depois oferecer a oferta. Ou seja, tudo aquilo que precisava ser feito por ele, ainda que o outro não aceite, mas ele deu esse passo, ele fez, e assim ele se apresenta para colocar diante de Deus a oferta. Mas Deus não fez nada de errado no mundo, não é? Ou seja, não foi Deus quem cometeu a ofensa. Ele não tinha nada pelo que se desculpar. Foram seres humanos que começaram essa inimizade, se rebelando contra ele. No entanto, foi Deus quem deu o primeiro passo em direção à nossa reconciliação com ele, enviando o seu Filho ao mundo. Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo sabendo de antemão que ele seria rejeitado, que ele seria humilhado e que ele seria crucificado. Na verdade, essa é a razão pelo qual o Filho de Deus, né, pelo qual o universo foi criado, né? Na verdade, essa é a razão pela qual o Filho de Deus, pelo qual o universo foi criado, né, veio ao meio de nós com sua glória divina velada, né, na forma humana. Sua glória revelada, né, se ele se manifestasse no meio de nós com a glória dele revelada, teria tornado impossível aproximar-se dele. Por quê? Porque não haveria identificação. Ou seja, há uma distância infinita entre o ser humano e Deus. Sua glória, né, tornaria isso impossível, né? Não teríamos como expressar a nossa hostilidade para com ele. Mas da forma que aconteceu, eles expressaram toda hostilidade contra seu Deus em Jesus Cristo. Porque quando eles recusam Jesus Cristo, não somente o recusam, mas também, né, o humilha, né, o maltrata, promove, né, todas as coisas que vão culminar na sua morte. Eles estão fazendo isso contra Deus, né? Tanto contra Deus por ser ele o que estabelece as leis, e contra Deus no sentido de que o Filho também é Deus. Quando eles fizeram isso, Deus anunciou que ele ainda os amava e estava preparando, né, algo para que se estabelecesse um perdão e que cobriria todos os seus pecados, né? Atos, capítulo 2, verso 36 a 39, diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Então, para todos aqueles a quem ele chama, ele
está estabelecendo a questão dessa promessa redentora, né, dessa promessa redentiva. Aqui então está a resposta para a calúnia que o diabo insinuava e continua insinuando nas mentes humanas, de que Deus ele é um tirano. Ele está apenas esperando ali pela primeira oportunidade de impedir os seres humanos de expressarem sua personalidade ao máximo, de serem aquilo que eles podem ser. É um Deus que está tolhindo, está impedindo que o homem se desenvolva. Né? Satanás coloca isso na mente do homem. Não, você tem que ser libertário. Esse negócio de religião é castradora, não permite que você seja aquilo que você pode ser. Se for aparecer lá em Gênesis 3, não é? Quando ele vai, né, até a mulher e vai dizer: por que você não come dessa árvore? Não, porque Deus disse que o dia que eu comer, certamente eu vou morrer. O diabo fala assim: que nada, é certo que você não vai morrer? Deus falou isso. Né? Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão como ele, conhecedores do bem e do mal. Como vem a tentação? Né? Não é por causa do fruto, mas quando ele falou assim a palavra serão como ele, opa, eu posso também ser toda poderosa, ou no caso do homem, todo poderoso. Né? Não é que Deus tenha sido leviano com o pecado, né? Ele estava aqui preparado para render-se à arrogância humana, a fazer pouco caso com relação à maldade, a fim de manter ou recuperar a amizade do homem. Eu falei na escola dominical domingo sobre Max Lucado, o livro dele em que ele fala sobre porque ele escolheu os cravos, né, os pregos nas mãos, é porque ele não aguentaria passar a eternidade sozinho. Não é esse Deus que a Bíblia trata, não é esse Deus do qual nós estamos falando. Ele fez porque soberanamente ele decidiu fazer. O Todo-Poderoso ele não é bobo, ele não poderia e não iria tomar o ponto de vista humano de que o pecado não importa. Tudo bem, né? O ser humano erra, Deus não faz isso. Nós precisamos então entender o que o Novo Testamento quer dizer com o termo reconciliar, quando diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E para fazer isso precisamos considerar a forma como a palavra era usada no grego, né? A linguagem que o Novo Testamento foi escrito. Mas aqui é outro exemplo. Se um homem A tivesse ofendido profundamente outro homem, que a gente vai chamar aqui de B, com algum tipo de ato, o homem B teria todo o direito de ficar irado e ofendido com o erro do homem A. Para reconciliá-los, então, seria necessário não tanto mudar a ideia do homem A, ou seja, se ele ofendeu chamando, né, de trouxa, de tolo, não seria apenas ele mudar a forma do homem A pensar a respeito dele. Não, agora eu não penso mais a respeito dele. Não, né? Isso não seria o suficiente, né, para remover a causa da justa ira do homem B. Seria necessário o perdão, né? O pedido de desculpa para isso. Assim também a ira de Deus contra o pecado não é uma mágoa temporária. Nós ofendemos um Deus infinito, então o castigo que pesa sobre esse que ofende o Deus infinito é um castigo também infinito, eterno. Também não é um sentimento de indignação que eventualmente vai desaparecer. Eu estou chateado hoje, mas amanhã é outro dia. Não, também não acontece isso. Deus não vai esquecer esse tipo de coisa. E tanto não esquece que Cristo precisou levar essa indignação sobre ele. Não pode ser um sentimento particular de desagrado ao qual ele continua preso secretamente em sua mente. Está lá, né? Uma vez ou outra eu lembro, aquilo magoa, mas eu vou levando a vida. O pecado é um desafio para o próprio ser e caráter de Deus. E como governador moral do universo, Deus deve, aberta e ativamente, expressar a indignação de todo, né, o seu ser contra esse que ofendeu. Isso significa, então, que ele não pode ignorar o pecado permanentemente, muito menos agir como se não importasse, até que o pecado seja punido. E isso de forma pública, diante de todo o universo. Deus não pode ter a sua indignação amenizada e seu caráter justificado. Né? Eu sei que eu sou justo, mas eu também sou amor. Né?
os atributos de Deus, tanto amor quanto justiça, eles são iguais. Então ele não pode, em detrimento de um, fazer sobressair o outro. Isso não vai acontecer. Tornaria Deus injusto. Ele tornaria Deus injusto. E ele não é injusto. Ele tinha que punir o mundo por seu pecado. Não poderia haver conciliação e recolhimento do homem e da mulher em sua companhia sem isso. Sem que isso acontecesse, o homem e a mulher não poderiam estar diante de Deus. Aí vem, tem outros jargões aí no nosso meio, que Deus te aceita do jeito que você é. Não, isso não é verdade. Biblicamente isso não é verdade. Deus te aceita do jeito que Cristo é. É por causa de Cristo que Deus te recebe. Sem Cristo, Deus não nos receberia. É uma impossibilidade. Isso não acontece. E é por isso, pela ordem unida da Trindade, que o Filho de Deus se tornou humano, sem deixar de ser Deus. Com toda a plenitude da Trindade, habitava nele, ele poderia representar Deus diante dos homens. Plenamente Deus. Ele não era dividido, metade Deus, metade homem. Em Deus ali, esse grande mistério da Trindade, em Jesus Cristo, reside duas naturezas. Duas naturezas. Não duas pessoas, mas duas naturezas. É um ser teantrópico. Ele é tanto Deus quanto é humano. Ele é plenamente homem, é plenamente Deus. Não é um Deus de segunda categoria. Não é um homem de quem o Espírito Santo se apossou e ele agora representa o Filho de Deus. É como cria algumas correntes logo no início da igreja cristã. Não é isso que acontece. O que os homens fizeram com ele, fizeram com Deus. Fizeram com Cristo, fizeram com Deus. A forma como ele reagiu ao homem é a forma que Deus reagiu. Ou seja, Cristo vai expressar aquilo que estava sendo planejado por Deus. Nele, os homens podiam ver como Deus realmente era. Ao mesmo tempo, por ser ele genuinamente humano, ainda que não fosse meramente humano, ele poderia ser o representante da raça humana diante de Deus. Assim, ele pôde, e ele o fez, tomar para si como substituto e representante da humanidade o pecado do mundo. Quando eu falo mundo aqui, não é de todos os homens, mas no mundo no sentido coletivo, daqueles a quem Deus escolheu, desde a criação até o final de todas as coisas. E dessa forma, quando Cristo faz isso, ele recebe publicamente a indignação de Deus e sofre o castigo do pecado. Ele, assim, removeu completamente a causa da indignação de Deus contra o mundo e tornou possível ao homem reconciliar-se com Deus e estar em paz com ele. Quando eu falo aqui possível, tá? No sentido de que possibilitou, tá? Não é que agora você tem uma opção. O arminianismo crê nisso. Que você, há uma sinergia, Deus ele faz uma parte, agora o homem faz outra. Não, tudo é feito por Deus na salvação. Não existe sinergia na salvação. A nossa salvação é monergística. Então só um faz a força, que é Deus. É ele que chama, ele que regenera, ele que aplica a justiça, é tudo ele. O texto que nós lemos lá de 2 Coríntios capítulo 5, dizendo: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso quer dizer que o mundo... Isso quer dizer que quando Cristo, embora sem pecado, em si mesmo, ele tomou para si o pecado dos eleitos, como representante ali da humanidade. O pacto com Adão da obediência, o pacto com o segundo Adão, que é Cristo, também da obediência, está aqui. Deus tratou como se os pecados do mundo fossem seus. É como se Cristo tivesse os cometido. Ele pegou dos homens e colocou sobre ele. Falou: agora você é o culpado. E porque você é o culpado, eu preciso derramar sobre você a minha ira. Essa é uma das partes mais dramáticas da nossa redenção e o clamor de Cristo, quando ele está lá naquele momento em que Deus se afasta dele, em que ele vai clamar: Deus meu, por que me desamparaste? É a angústia daquele que
passa a eternidade com Deus, mas naquele momento precisa sofrer esse afastamento, porque Deus não pode estar unido àquele que carrega os pecados. Então há esse afastamento, né, e há o derramamento da ira de Deus sobre ele. Talvez se a gente pudesse, antes de cometer cada pecado, nós pudéssemos pensar a respeito disso, eu acho que evitaria muitos tropeços nossos. O justo castigo pelos pecados da humanidade foi assim suportado e esgotado por Cristo como resultado de que não havia mais obstáculo no caminho do ser humano em retorno a Deus. A justiça não obriga mais Deus a imputar os pecados aos eleitos, né? Acabou. Por quê? Porque ela foi satisfeita, manifestou-se o juízo, esse juízo ele se completa de forma plena em Cristo, e agora não há mais necessidade de se punir o homem, né? Porque está plenamente satisfeito aquilo que a justiça de Deus exigia com relação ao pecador. O homem não necessita fazer as pazes com Deus por si próprio. Cristo já fez isso pelo homem. Então tudo que o homem precisar, ou tudo que o homem precisa, na realidade, é aceitar a reconciliação e a paz que Cristo concluiu. Então, chegando a Deus, ele se encontra sendo como se ele fosse o Cristo, ou colocando aqui em termos bíblicos, ele é considerado como tão perfeitamente reto com Deus quanto Cristo é. O texto bíblico vai dizer, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que quando fala sobre sermos justos, na realidade nós não somos de verdade justos, nós somos declarados justos. Há uma questão jurídica por aí. Não foi você que pagou a sua conta, foi alguém que pagou. Você não tem mais dívida, você não é mais inadimplente, mas você não é uma pessoa de verdade justa, uma pessoa pagadora dos seus compromissos, né? Dois benefícios fundamentais afloram da parte de Cristo, que foram produzidos por ele. O primeiro é aqueles que, por meio de Cristo, foram pessoalmente reconciliados com Deus. Percebe que isso produz a paz entre eles e todos os outros que foram igualmente reconciliados com Deus. Ou seja, nós não somente somos reconciliados com Deus, mas nós somos também reconciliados com os outros. Portanto, olha só o texto bíblico. Lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, o texto está lá em Efésios capítulo 2, nós já trabalhamos ele na escola dominical. Vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ele está falando de judeus e não judeus, ou gentios, né, como eram chamados. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais de longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então falou assim, a reconciliação vertical é estabelecida e a reconciliação horizontal também. Estão lá nos versos 11 a 18 do capítulo 2 de Efésios. Essa passagem descreve como Cristo, né, põe um fim à hostilidade antiga entre judeus e não judeus. Mas o mesmo se aplica, né, a todas aquelas outras barreiras que estão relacionadas à raça, à nacionalidade, ao status social, à própria religião. Não estou dizendo que todas as religiões são válidas e que a gente precisa fechar os olhos para isso, não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que aqueles que seguiam alguma coisa que se considerava certa, mas após a sua conversão muda, você não pode ficar, mas você era isso. O que importa é o que ele é agora. E essas coisas, elas produzem divisões, né, e divisões profundas na raça humana. Quem tem acompanhado os noticiários nesses últimos dias tem visto como está aflorando essa questão racial, né, dessa disputa. E é interessante porque as pessoas não conseguem se entender, e as pessoas que conseguem entender esse contexto, que se posicionam, ela é tida como louca, né, porque na realidade a única raça que existe é a raça humana. E geralmente quem faz isso são os negros, né? Eles se posicionam de tal forma dizendo: quando você reclama que um negro matou um branco, mas não se manifesta quando um negro mata um negro, você está sendo racista. Você está sendo racista, porque toda a vida importa. Toda a vida importa. Tanto a do negro que foi morto pelo branco, quanto a do negro que foi morto pelo negro, né? Mas porque se tem essa disputa racista, até mesmo dentro dessas manifestações que visam aí uma humanização, ao se tratar essas coisas, também elas estão marcadas, né? Elas estão permeadas desse conceito de divisão. Mas tal comportamento, né, acaba lançando aqui sérias dúvidas sobre a reconciliação das partes com Deus ter realmente ocorrido. Ou seja, fala, mas se houve a reconciliação, por que essas coisas ainda acontecem? E sugere, primeiro, aquele que não conhece Deus, ele não experimentou essa reconciliação. Então, ele não está sujeito a esse tipo de influência. Alguém poderia dizer, mas pastor, existe guerra de cristão contra cristãos. Sim, né? E aí a gente tem uma outra palavra para isso. Isso vai sugerir que o cristianismo declarado ele foi meramente formal e superficial. E que, como o Novo Testamento diz, eles receberam a graça de Deus em vão. E quando eu falo aqui, não estou dizendo a graça salvadora, mas a manifestação, né, da graça comum de Deus. Porque o fato, né, deles agirem dessa forma não tira deles a salvação. Mas eles não estão se comportando como pessoas salvas. Eles estão negando, como se estivessem negando a fé quando eles fazem isso. E aí talvez, talvez porque a gente não tem como julgar isso, talvez eles nem sejam cristãos verdadeiros. Sejam apenas cristãos nominais. O segundo imenso benefício é o seguinte: um dia Deus irá reconciliar a si mesmo todo o universo de seres inteligíveis. Ou seja, ele está falando aí da raça humana, porque o texto diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses diz isso. Mais uma vez, infelizmente, isso não significa que todos os seres humanos, inclusive o diabo, irão tornar-se amigos leais de Deus. Por quê? Porque ele está falando também dessa manifestação de juízo sobre aqueles não eleitos. Aqueles que seguiram o seu desejo natural, a sua natureza pecaminosa e dando, né, vazão aos seus desejos, foram produzindo eles. Pessoas que não se voltam para Deus, né? Então, nós não somos universalistas, nós não cremos que todos no final serão salvos, que vai haver um período de mais dureza para esses que não foram salvos primeiros, não vai ter isso, né? Vai ter uma vinda só de Jesus, e essa única vinda será de julgamento, e aí serão separados os salvos e os não salvos, e pronto, né? Será somente isso. A gente para aqui hoje com relação à questão da reconciliação, e a gente dá prosseguimento ao que a gente tem tratado nesse assunto. Nós vamos falar no próximo estudo sobre justificação. Que o Senhor seja servido, abençoar a vida de vocês. Nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus o nosso estudo, no desejo também de que tenhamos o restante de semana abençoada junto ao nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, gratos por tudo aquilo que temos recebido de informação da Tua Palavra sobre a nossa condição. Nós fomos criados, Senhor, num estado perfeito de pureza,
Abrimos mão desse estado quando resolvemos desobedecer, porque ali nós tínhamos o chamado livre-arbítrio, hoje nós não temos mais. Mas fizemos a opção errada e essa opção errada nos escravizou. E essa escravidão, ela nos precipita naquilo que é pecado, que nós também já estudamos aqui, que é toda a contrariedade daquilo que Deus estabelece. É uma rebeldia desenfreada, uma rebeldia declarada do coração humano contra o Senhor, que é o nosso Criador. Mas o Senhor nos apresenta também por meio do estudo da justificação e da reconciliação que nós vimos hoje, que mesmo agindo de forma rebelde, o Senhor se aproxima de nós, o passo é dado pelo Senhor em nome de Jesus e por meio de Jesus, para que experimentássemos a manifestação da Tua misericórdia sobre nós, porque Cristo recebeu sobre Ele aquele castigo que era nosso. Pai, louvado seja o Teu nome por isso. Sem isso nós não teríamos salvação. A impossibilidade de nos salvar, Senhor, nos conduziria para o inferno. Mas o Senhor nos retirou do inferno quando fez isso. Ajuda-nos, Senhor, a viver gratos, reconhecendo isso todo dia na nossa vida. Que coisa boa, Senhor, é poder contemplar a salvação. Que maravilha, Senhor, é poder contemplar a perfeição da Tua justiça. Perdoa-nos, Senhor, quando nós negligenciamos isso. Ser, Pai, com a Tua igreja, que essa realidade, essa verdade esteja no coração de cada irmão nosso, de cada crente, para que haja louvor e gratidão em seus corações. Abençoa-nos, Senhor, concede-nos, Senhor, uma semana abençoada, o restante de semana abençoada na Tua presença. Prepara-nos, Senhor, para domingo, para a Tua escola dominical e para o Teu culto também. Ser com cada irmão. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém, Senhor.